Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 7º dia da nossa novena missionária. Invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos conhecer um pouco do grande trabalho que a irmã Cecília Sá Miranda, da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, serva dos pobres, realiza, junto aos povos indígenas na Amazônia. Irmã Cecília é natural de Parintins, filha de agricultores e pescadores. Hoje ela trabalha em Roraima, na região Serra da Lua, com outras 2 religiosas, membros do Conselho Indigenista Missionário, na defesa dos povos indígenas, no cuidado da terra e no cultivo da vida espiritual, a partir das manifestações de Deus. Irmã Cecília afirma que se sente realizada como missionária na sua região, com os povos Vapixana e Macuxi, em 23 comunidades. Sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade de gastar a vida junto àqueles que muitas vezes são desprezados. À medida que as pessoas vão percebendo que somos um com eles, abrem-se as portas e o coração para nos acolher. Como é a vida na região onde a senhora realiza a missão? Os povos vivem em terras homologadas, mas há uma presença muito grande de não indígenas, que vão e vêm. Existem tráfico de drogas, alcoolismo e exploração sexual de meninas. Entre os grandes desafios estão a saída da juventude para trabalhar na cidade e o descrédito nas próprias lideranças. Temos igrejas neopentecostais que acabam enfraquecendo as lideranças tradicionais, criando divisões internas. Ficamos sabendo que em Roraima tem um período de tensão na terra indígena, Raposa Serra do Sol. Conte-nos como foram estes acontecimentos. Essa terra foi homologada em 2005. Nós participamos ativamente dos encontros formativos, na organização das assembleias dos indígenas. Fomos perseguidos. Aldo Mota, líder indígena, saiu à procura dos animais e foi morto e enterrado na fazenda. O corpo só foi encontrado muito tempo depois. Outro fato que nos marcou foi quando as irmãs servas do Espírito Santo foram perseguidas e obrigadas a descerem do carro, juntamente com os indígenas. O carro foi jogado da ponte para baixo. Tiveram que andar muitos quilômetros, passaram fome e tomaram água de lama. Também foram sequestrados e espancados 3 missionários da Consolata. Sofremos muito, mas estávamos muito unidos. Quais bispos serviram a Igreja de Roraima nesse período? Ao longo destes anos foram Dom Aldo Mogiano, Dom Aparecido José Dias e Dom Roque Paloche, que nos acompanhavam e ajudavam no fortalecimento do serviço ao Reino de Deus junto aos povos indígenas. A Igreja de Roraima, por muitos anos, celebrou a Eucaristia nas fazendas, iluminados pelo documento de Puebla, de 1979. Vimos que era preciso fazer uma opção radical pelos indígenas. A partir desta opção, começaram as perseguições. No ano de 2002, a campanha da fraternidade teve como tema Fraternidade e Povos Indígenas.
e o lema, por uma terra sem males. No dia do lançamento, na catedral em Boa Vista, os arrozeiros se vestiram de preto e protestaram, agredindo o padre com um tapa no rosto. Na hora da comunhão, um deles recebeu Jesus Eucarístico e foi até o altar e queimou na vela gritando palavrões. Na rua, nós éramos xingados. Irmã Cecília, conta-nos como os missionários e o povo enfrentavam a perseguição. O que nos ajudava era a comunhão e a união entre nós religiosas e os padres, com os leigos missionários, as lideranças indígenas, os professores indígenas, a sociedade que acreditava em sua causa. Foram muitas pessoas que somaram forças, fizeram um verdadeiro ajure, como se diz na língua moderna. Rezamos juntos, fizemos longos diálogos interreligiosos e interculturais buscando o melhor para a vida dos povos. Os indígenas avaliam que vivem melhor com a demarcação de suas terras, mas ainda hoje a propaganda contrária dos ruralistas e da grande mídia é para dizer que a demarcação é negativa. Fazem isso para prejudicar o processo de demarcação e homologação das terras indígenas, garantidos pela Constituição do Brasil. O que causa a expulsão dos povos indígenas e pequenos agricultores de suas terras é o interesse pelo controle de recursos estratégicos, a água, a terra, minérios e as florestas. O agronegócio, a mineração e as hidrelétricas representam um risco para os mais pobres e a biodiversidade. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-lhes 2 a 2, adiante de si, por todas as cidades e lugares, para onde ele tinha que ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis-vos como cordeiros entre os lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela retornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que encontrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, e dizei: até o pó que nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, o que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se de Tiro e de Sidônia tivessem sido feitos prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo com um saco cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus vê que apenas os 12 discípulos
não dariam conta de anunciar a boa nova a todos. Então, ele busca capacitar outros missionários e outros discípulos. Assim, também somos nós. Nós somos convidados a ser discípulos e ir levar a boa nova do Evangelho. Para isso, levamos os seus ensinamentos a todos. Não devemos ter medo da nossa caminhada. Vamos agora assistir um pequeno vídeo explicativo sobre o nosso tema de hoje. Aonde aquele sem voz e sem vez clamar ajuda, ali estaremos presentes. Esse é o carisma das Irmãs da Imaculada Conceição, conhecidas como Irmãs Azuis. A missão acontece em todos os lugares do mundo, embora alguns sejam mais desafiantes, como, por exemplo, a realidade das periferias. Vamos conhecer um pouco da história da Irmã Terezinha Kunen e do seu trabalho além das fronteiras da periferia. Eu tinha 12 anos quando eu senti realmente o chamado para ser religiosa. Daí eu fui estudar com as irmãs da Imaculada Conceição em Santa Catarina e eu gostei muito do estilo de vida delas e me apaixonei e fui ficando. Depois, quando eu tive 17 anos, elas mandaram eu voltar para a família para decidir se realmente era aquilo que eu queria mesmo. Eu sentia assim que eu devia fazer alguma coisa diferente. Porque ficar sempre na mesma coisa, assim, eu sou pessoa muito que gosta de desafio. E eu achei assim que eu tinha capacidade de fazer mais coisa para o próximo. Que tinha capacidade de me doar mais do que ficar só ali. Que eu tinha capacidade de voar pelo mundo afora. Aí eu fui convidada para trabalhar com os aidéticos, lá no Emílio Ribas, e ali fiquei 5 anos trabalhando com as crianças. Na época tinha muita AIDS no Brasil, tinha muitas casas vidas, e aquilo me apaixonou muito mais ainda me apaixonou para seguir uma vocação fora do país, que lá me abriu a mente, assim, me abriu o coração para ajudar mais e mais as pessoas. Irmã Terezinha decide então partir para as Filipinas, um país bem diferente do nosso. Enfrenta o desafio de aprender uma outra língua, de assimilar novos costumes e de se adaptar com um clima muitíssimo quente e de umidade elevada. Mas isso seria apenas a porta de entrada para o verdadeiro objetivo de sua missão, ou seja, uma realidade social de extrema pobreza e miséria, clamando por socorro e compaixão. Estava aí a Irmã Azul. A missão, o ardor missionário é muito maior que te leva para essa realidade tão dura que é Filipinas. A pobreza é muito grande lá, muito grande. 5% da população é rica, aí tem os pobres e tem os miseráveis. A gente teve como solução iniciar a pastoral da criança, porque através da pastoral da criança você atinge a família toda. Atinge a criança, atinge a família, os jovens, os velhinhos. Então, através da pastoral da criança, foi assim uma resposta muito grande para eles. Apesar da igreja ser um pouco fechada e não ter social, foi uma luta muito grande, mas a gente conseguiu implantar a pastoral da criança lá, e já tem 13 anos que a pastoral está implantada nas Filipinas, e através da alegria do povo, através dos pedidos do povo, a gente conseguiu entrar, porque se a gente fosse ouvir a igreja mesmo, a gente não ia conseguir. Mas quando o povo viu todo o resultado, tudo que a pastoral oferecia para eles de bom, de transformador, eles que pediam para falar com o bispo, eles que iam junto com a gente falar com o bispo, falar com os padres, para realmente para pastoral ser oficial nas Filipinas.
Tem 14 anos que eu estou nas Filipinas. Eu planejo ficar até enquanto tiver força, energia. Eu quero ficar lá. Se precisar morrer lá, eu vou morrer lá. Porque eu adoro o projeto, adoro as crianças, adoro as pastoras da criança, adoro a missão que eu faço, adoro o que eu faço. Eu sinto muito feliz lá. Apesar de todos os desafios, eu sinto já minha casa lá. Essa alegria de ser missionária é muito grande no meu coração. Eu quero dar até enquanto tiver força, até enquanto tiver energia. Eu quero ser missionária. Isso daí que dá sentido à minha vocação. Porque se não fosse isso, acho que não teria sentido estar lá. Não teria sentido ser religiosa. Porque a religiosa, ela tem que estar a serviço da vida. Tem que estar, eu acho que é uma obrigação. Pelos votos que ela faz, pelo compromisso que ela faz um compromisso com a igreja, ela faz um compromisso com a congregação, de estar a serviço da vida. Então, acho que tem que ficar mesmo até morrer, da vida mesmo, ficar lá lutando, até quando você tiver energia. São os desafios que movem a nossa caminhada e nos anima a superar os desafios. É o ardor missionário. Os resultados são a carga das nossas baterias para continuar a superar os novos desafios. Diante do testemunho da irmã Cecília, da palavra de Deus que nós refletimos e do nosso vídeo, qual compromisso eu posso assumir mediante as ações que eu já vi? Vamos agora rezar a oração do mês missionário. Deus de misericórdia, que enviaste o teu Filho Jesus Cristo e nos sustentas com a força do Espírito Santo, ensina-nos a caminhar juntos e a exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, na celebração dos 300 anos do encontro da imagem, sejamos em toda a parte testemunhas proféticas da alegria do Evangelho para uma igreja em saída. Amém. Vamos juntos rezar pelos nossos missionários e missionárias. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para sermos cada vez mais uma igreja em saída, defensora da vida, próxima das pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós aguardamos vocês para amanhã estar celebrando mais um dia da nossa novena missionária. Não nos esqueçamos da coleta missionária que acontece no dia 22 de outubro, que ajuda muitos missionários e missionárias na missão Além Fronteiras. Alegria do Evangelho.